Olá pessoal, meu nome é Lorena, esse é o canal Aventura Literária e mais um livro que eu trago aqui para vocês em parceria com a editora Scortec e com o autor Fred Nagel. É a primeira vez que eu tenho contato com o trabalho dele e eu fiquei realmente encantada. Posso dizer que o tema já me atrai bastante e a história realmente me conquistou. Vamos conhecer aqui Amor e Guerra. O nome do autor, como eu falei, é Fred Nagel, a editora Scortec. Na verdade, Fred Nagel é o pseudônimo do autor Alfred Nagel Neto. E a gente vai conhecendo aqui um pouco sobre o trabalho dele. Ele é formado em letras, já atua há bastante tempo na área da educação e já ensinou literatura. E a gente vai conhecer aqui o primeiro livro, que já existe uma continuação, eu já sei disso, existe uma continuação de Amor e Guerra 2. E olha, logo que eu vi a capa e que eu li a sinopse, o livro já me chama a atenção, porque eu gosto muito desse tema, sobre situações que acontecem durante a guerra, e a gente vai ver um diferencial aqui nesse livro. Geralmente a gente está muito acostumado a ver livros falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o ponto de vista daquelas pessoas que mais sofreram, que no caso foram os judeus ou pessoas que foram para o campo de concentrações, famílias que se perderam, situações assim que eu já li vários livros sobre esse tema e alguns deles eu já fiz resenha aqui no canal. E dessa vez a gente vai ver sobre o ponto de vista de um soldado alemão. Só que quando a gente começa a pensar sobre é como se fosse um outro lado da guerra. E não é bem assim. A gente vai ver que esse soldado, ele é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, que deseja construir família, que é apegado àquelas pessoas que ele ama ali, que quer construir uma carreira, e no entanto a guerra vem atrapalhar todos esses planos normais como qualquer outra pessoa. E a gente passa a conhecer aqui um pouco da vida de Alfred Otto Nagel. O livro é narrado em primeira pessoa, a gente tem uma sensação como se ele estivesse lendo um diário, porque ele vai relatando situações que aconteceram da vida dele. Logo a princípio, a gente começa a perceber que ele está preso e ele não sabe o que vai acontecer com ele. A gente imagina que é ainda durante a guerra, mas a gente não sabe qual vai ser o final dessa história. Ele começa a relembrar momentos da vida dele, desde a época ainda da infância, com os pais, na casa, na escola, os amigos, os primeiros amores, as desilusões, situações cotidianas, situações assim que a gente se aproxima, a gente realmente se identifica em alguns momentos, em algumas situações, algo cotidiano. E ele vai crescendo, e esses sonhos eles vão aumentando, e ele vai desejando agora construir uma família, encontrar uma mulher, encontrar um grande amor, se formar em engenharia mecânica, e a vida dele vai tomando essas dimensões. Ele vai mudando de cidade, ele vai conhecendo novas pessoas, novos lugares, e a gente vai aqui encontrando, a história se passa na Alemanha, e nessa situação é quando acontece, nesse contexto é que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. É quando ele está estudando, fazendo curso na faculdade, e durante esse período sempre está aquele medo de que em algum momento os homens, os soldados, os homens, eles precisam se alistar para ir para o campo de batalha. E ele tem medo, porque ele quer concluir o curso e ele não sabe o que pode acontecer depois, com a família, com todo mundo ali. A situação vai complicando cada vez mais. E até que ele é chamado, ele precisa se alistar e realmente para o campo de batalha. E nisso ele vai ter que se afastar daquelas pessoas que ele ama, correr riscos, e a gente vai acompanhando aqui essa aventura em alguns momentos. É uma aventura porque ele descobre muitas coisas, muitas pessoas, ele tenta se virar com outros idiomas na Itália, em outros países, então ele vai passando várias situações e vários milagres também vão acontecendo na vida dele. A gente vai ver também um outro lado da guerra que a gente não imaginava, que era aquele que o soldado, ele está defendendo a própria pátria, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo, assim, quando eu quero me referir assim, nas atrocidades que o governo, que os campos, o que acontece nos campos de concentração,
se a gente for estudar história, relembrar, a gente vai ver que muita coisa só foi descoberta depois que acabou a guerra. Então esses soldados iam para defender uma pátria, eles acreditavam no ideal, mas eles não sabiam até que ponto as atrocidades, até que ponto esse governo, o que é que ele estava fazendo com pessoas da própria nação, com, por exemplo, um soldado que foge da guerra, que deserta, ele pode sofrer consequências drásticas. Então ele pode ser alemão, mas ele vai ter que pagar por ter abandonado a guerra. Então a gente vai ver algumas situações aqui, muitos riscos que Alfred vai passar, e a gente vai torcendo por ele, a gente vai vendo, acompanhando todo esse percurso que ele faz. E é uma história que realmente prende a nossa atenção, do início ao final, justamente porque a gente quer descobrir o que é que vai acontecer depois aquele primeiro momento que ele estava preso, porque ele foi preso, né? E o que é que vai acontecer com ele depois dali. Então eu com certeza recomendo essa leitura para vocês. Tenho certeza que muitas pessoas que gostam de temas como esse, tanto essa mistura de romance, de aventura, de histórias reais que aconteceram durante o período, isso mexe com a gente quer realmente descobrir. E já existe, como eu falei no início do vídeo, já existe uma continuação, e eu estou super curiosa para saber agora. Eu acredito que, eu já li a sinopse, eu acredito que agora a gente viu sob o ponto de vista de Alfred. No segundo livro, eu acredito que é sob o ponto de vista da pessoa que ele mais gostava. E a gente vai descobrir cada vez mais. Então, assim, eu gostaria muito de parabenizar o autor por esse excelente trabalho. Gostei bastante da narrativa, da forma como ele prende a nossa atenção do início ao final, dos dados que ele foi colocando pra gente durante toda a história e da forma como ele conquista o leitor ali, como a gente começa a torcer por aquela pessoa para que ele consiga se sair bem e realmente voltar à família, voltar às pessoas que ele ama. Bom, é isso. Agradeço demais, desejo muito sucesso ao autor. E vocês que gostam também desse tema, digam aí, né, quais são os livros que vocês gostam de ler com esse tema. Se você já conhece a obra do autor também, deixem nos comentários falando o que é que vocês acharam do livro. Qualquer pergunta, qualquer algo que vocês queiram saber também, deixem aí pra gente poder estar se comunicando. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!